galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux. Hoje é aniversário do Linux, 25 anos. Há 25 anos atrás, Linus Torvalds anunciava pra galera aí o seu hobby, que não era para ser nada profissional, mas que depois de 25 anos acabou se tornando o que se tornou, que é a base de boa parte da tecnologia humana. Linus Torvalds, o que falar deste cara que eu mal conheço, mas considero pacas? Bom, na verdade, aniversários em geral, eles têm sentimentos diferentes para as pessoas. Tem gente que gosta muito, tem gente que detesta, prefere não comemorar ou qualquer coisa assim. No caso do aniversário do Linux, para mim é algo especial. Afinal de contas, falar sobre Linux, no caso especialmente sobre o Ubuntu, mas em Linux em geral, mudou a minha vida e mudou para melhor. E eu sei também que o Linux mudou a vida de muita gente ao redor do mundo, inclusive a do próprio Linus Torvalds, que no início achava que era só um hobbyzinho. Todos nós temos histórias sobre Linux para contar, então eu quero abrir inclusive aqui os comentários desse vídeo para que você possa contar como o Linux é importante na sua vida, que tipo de situação ele acabou gerando para você aí, qual é a relevância do sistema operacional na sua vida. Eu, por exemplo, comecei há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Eu não sou tipo das antigas assim, mas daqui a pouco tô chegando lá, né? Não sou das antigas do Linux e não entrei, digamos, nesse mundo por conta das filosofias ou qualquer coisa assim. Inclusive, eu acho que o primeiro ano que eu passei utilizando o Linux em dual boot com o meu Windows na época, eu nem fazia ideia que essas coisas existiam. Eu usava porque eu gostava, porque eu achava legal e etc. E no fim das contas isso acabou se refletindo até hoje. Eu ainda continuo usando porque eu acho útil, porque eu acho eficaz e acho bacana e tal. Não exatamente pela filosofia. Só depois que eu fui descobrir esse tipo de coisa, e eu olhei para aquilo e pensei, olha, concordo com muita coisa que tá aí. Boa forma de ver o mundo, né? Boa forma de você compartilhar o seu conhecimento. E eu sou um tipo de usuário de Linux um pouco estranho, vamos dizer assim, porque eu não sou programador, eu não trabalho com servidores, né? Tenho conhecimentos rasos, assim, e nessas áreas, inclusive, até fiz cursos e tal. Na época que eu estava fazendo um curso técnico em informática, a gente estudava programação também, então eu tinha uma certa noção aí. Eu não trabalho com nada que envolva Linux de maneira profissional, que é o que a maior parte das pessoas trabalha. Eu uso Linux como um usuário comum, inclusive para jogar, né? Vocês bem sabem aqui. Mas com o passar do tempo fui me aprofundando um pouco mais e passando a utilizar ele como solução para praticamente tudo que estava ao meu redor, inclusive os locais que eu fui trabalhar. Alguns computadores foram migrados para Linux e aí tem toda aquela questão de interação, né? Eu sempre me preocupei muito com o usuário final, porque eu sou um desses também. E eu gosto de dar esse exemplo para mostrar para as pessoas que não é porque você usa Linux que você é programador, que você é o manjador de todas as coisas que tem de informática, porque são conhecimentos diferentes. Da mesma forma que um cara que usa o Windows pode ter conhecimentos completamente diferentes, pode ser muito bom em design e não entender nada de hardware, pode ser muito bom em hardware e não entender nada de programação e assim por diante. Eu acho que vocês pegaram a ideia. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo interesse pelo sistema, só que acontece que ele era diferente do Windows que eu estava acostumado lá no início. Então eu meio que resolvi criar um blog para poder anotar as minhas próprias dúvidas também, né? E aí eu fazia o seguinte, dava algum problema lá no Linux Mint que eu usava na época, ou no Ubuntu 10.04 eu acho que era, e aí eu ia lá e escrevia no meu blog um tal de Diolinux. Com o passar do tempo eu fui desenvolvendo gosto pela questão de comunicação, sabe? Trabalhar com mídia na internet, contar as informações, dar a minha opinião sobre as coisas, analisar, por exemplo, os sistemas operacionais que eu gostava, baseado nos conceitos que eu acho relevante para um usuário final. Como vocês bem veem, né? Todas as reviews aqui do blog, não tem nada assim muito profundamente técnico, porque não é o que a maioria das pessoas busca, inclusive. E de uma maneira muito curta, foi assim que o Linux mudou a minha vida. Falar sobre Linux, especialmente o Ubuntu nos últimos 4 anos, que foi a distribuição que eu adotei e que me deu suporte para fazer todo e qualquer projeto que eu tenha feito até hoje. Não quer dizer que, né, é sempre bom falar, porque sempre tem a galera aí do contra. Não quer dizer que o Ubuntu seja a única alternativa ou que fosse o único sistema que me permitiria fazer isso, mas calhou de ser ele, e eu tenho um apreço muito grande pelo Ubuntu por conta de todas as coisas que ele me proporcionou. Foi por falar de Ubuntu
que o blog de Linux cresceu. E eu preparei um post bem bacana sobre o 25º aniversário do Linux que você encontra aqui na descrição, tá? Dá uma olhada aqui embaixo. Se você já estiver vendo esse vídeo dentro do post, então você já está no lugar certo aí. Com várias curiosidades e coisas interessantes a respeito do 25º aniversário deste núcleo de sistema operacional que a gente tanto gosta. Use os comentários aqui do vídeo ou do blog, né, se você estiver no blog, para dizer como o Linux mudou a sua vida, o que diferença ele fez na sua vida, pode ser profissional ou pessoal. Eu vou ficando por aqui, esse aqui é um vídeo curtinho só para marcar ponto aqui no 25º aniversário do Linux. E hoje tem vídeo novo também, um super benchmark com o Shadow of Mordor, você não pode perder, 19 horas. Então, eita, eu chutei o tripé agora, calma. Valeu por ter visto o vídeo até o final, as nossas redes sociais estão aqui na tela. Até o próximo, grande abraço, valeu e falou!